Existe esse fenômeno muito engraçado que acontece quando você está acostumado com uma vida regrada, uma vida saudável, e de repente você pega um dia e você enfia o pé na jaca, você arregaça, que é que você fica completamente na merda no dia seguinte. E você fica muito mais na merda do que você ficaria caso você vivesse fazendo esses hábitos ruins. Isso é, cara, isso acontece direto. Faz o seguinte, fica um mês inteiro certinho, comendo bem, treinando, dormindo direito, pá, no mesmo horário, certinho, regrado, ordenado. E aí, um dia você vai, come aquele McDonald's, come um McDonald's no almoço, pizza na janta e sai pra festa, vira madrugada. Cara, tu vai ficar muito zoado. Tu vai ficar uns 3 dias recuperando disso. Seu estômago vai ficar zoado, dor de cabeça, tu vai ficar todo, sabe, meio tonto, meio zonzo assim. Isso acontece porque agora existe um comparativo, né? O seu corpo ele sabe como você sabe como quer viver de forma saudável. E aí quando você vive de forma saudável, você se acostuma com aquela sensação, você se acostuma com como é viver de forma saudável. E quando você sai dessa rotina, quando você sai desse eixo, você sente muito mais. O que isso tem a ver com o tema do vídeo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a gente está o tempo inteiro consumindo e sendo super estimulado de uma forma que a gente não lembra mais como que é viver sem isso. A gente não lembra mais como que é uma vida sem o estímulo constante. Então, todo lugar que você vai, cara, todo lugar que você vai, começa a prestar atenção nisso. Que você provavelmente está tão dentro desse negócio que você nem consegue mais perceber. Começa a prestar atenção. Você vai em um lugar, tem música, tem som, tem luzes, tem aquela luz fosforescente, aquela luz branca de LED, que eu acho uma merda que vem por cima. Porra, tu entra no mercado, tem aquela luz de LED, meu olho começa a lacrimejar. Toda vez que eu entro num Walmart, eu começo a ficar com... Toda vez que eu entro num mercado, velho, meu olho começa a lacrimejar, é uma merda. Por causa da luz. E tem música tocando em tudo que você... Porra, você vai no posto de gasolina, tem música no posto de gasolina, cara. Por que tem música no posto de gasolina? Porra. E a gente tá sempre sendo super estimulado, né? E a gente não percebe mais, a gente não lembra mais como que é a vida, sem ser constantemente bombardeado por informação e por sensações, né? Então, mais um exemplo pessoal que eu posso dar para vocês, né? Eu moro aqui em Toronto, no Canadá. É uma cidade de 3 milhões de pessoas. Então, comparado com São Paulo, óbvio que eu venho de São Paulo, é uma cidade pequena, né? É uma cidade bem menor, né? De 20 milhões para 3. Só que, de vez em quando, eu visito meus pais. Meus pais moram numa cidade de 30 mil habitantes. 30 mil habitantes, né? É uma paz, é uma calma, não tem nada acontecendo, tudo tranquilo, natureza, silêncio. Cara, e aí quando eu fico uns dias lá e eu volto pra cá, eu fico uns 2, 3 dias me acostumando de volta, porque eu tô super com os estímulos. Com a quantidade de carro, de som, de buzina, de gente dirigindo que nem maluco, das pessoas com pressa. Me leva um tempo pra eu me acostumar de volta. Por quê? Porque eu entendi, meu corpo entendeu, eu aprendi como que é viver sem esses estímulos. E agora como que isso se aplica, né? Voltando direto aqui pro assunto do vídeo, agora entrando de fato no assunto do vídeo, como que isso se aplica na nossa vida, nessa questão de você consumir demais e criar de menos, nessa questão de você não querer mudar de verdade, mas só querer se sentir produtivo. Onde que isso entra? Entra no seguinte: quando você passa o tempo inteiro, por exemplo, consumindo Instagram, consumindo Reels, consumindo TikTok, aquilo vai moldando a forma com que você pensa e a forma com que você vê o mundo. Então eu noto claramente, porque existem momentos na minha vida que eu fiz detox de redes sociais. Eu fiquei, mais de mês aí sem usar Instagram, sem usar nada, sem usar YouTube. E aí quando você fica um tempo sem usar essas redes sociais, né, sem usar o Instagram, por exemplo, o Reels, eu vou dar que é um exemplo pessoal meu. E aí você volta a usar ele, é muito notável pra você mesmo como aquilo tá te influenciando. Cara, é muito estranho. Então eu fiquei um mês sem Instagram. Peguei, abri de volta, fiquei meia hora rodando o Reels ali, e você pega umas opiniões assim negativas, você começa a ver uns problemas que estão acontecendo, é gente reclamando do mundo, é gente reclamando da economia, é gente reclamando de não sei o quê. E você percebe que você está um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais pessimista. São coisas que já estavam de padrão antes, mas você não nota. Por quê? Porque você estava imerso naquele negócio. Mas agora que você não está mais imerso naquilo, é notável como aquilo está te afetando negativamente. Só que se você não se afasta, você não consegue ver. Se você foca demais na árvore, você não consegue ver a floresta.
Então quando você se afasta, aí fica notável que, caramba, cara, eu tô só consumindo, né? As pessoas gostam de ver YouTube, eu gosto de ver YouTube. Aí se eu fico lá consumindo um monte de conteúdo no YouTube, podcast, vídeo aula, vídeo longo. Né? Isso nem contar que, óbvio, o vídeo curto faz você pensar de uma forma mais fragmentada, porque você está acostumado a processar a informação de uma forminha curta. Então eu te pego um vídeo que leva mais tempo para começar, né? Que eu tô há 5 minutos falando e meio que introduzindo o tema, assim. E a pessoa não consegue assistir. Por quê? Porque ela se acostumou. Eu acho que o bicho me picou. Ela se acostumou a pensar de uma forma fragmentada, dessa forma de Reels. De conteúdo curto. E aí isso vai te afetando e você não percebe, né? Você fica ali consumindo YouTube porque você quer melhorar, né? Você fica consumindo aula, consumindo vídeo de desenvolvimento pessoal, podcast, porque você quer melhorar, claro. E aí, quando você quer melhorar a sua vida, quer melhorar seu físico, seu financeiro, você quer criar uma empresa, você quer, subir na sua carreira, você quer melhorar, né? Aprender a investir, sei lá, qualquer coisa que você quiser fazer, sabe? Você vai, naturalmente, porque é uma coisa que a gente faz desde pequeno, né? Nós que crescemos nesse mundo de redes sociais, nesse mundo de internet, a gente vai na internet e a gente busca informação, a gente busca conteúdo, né? A gente quer melhorar, a gente vai atrás de conteúdo, a gente consome. E aí, quando você vai atrás, você consome, você tem uma sensação de que você está sendo produtivo, né? Porque eu tô aprendendo esse monte de coisa, tô consumindo um monte tô tendo vários insights interessantes, né? Das pessoas falando em podcast, das pessoas falando em vídeo. Então parece que eu tô fazendo um progresso, parece que eu tô avançando pra alguma coisa, né? Você fica assistindo vídeo de treino, mas, cara, você não tá treinando, você tá vendo vídeo de treino. Mas quando você vê os vídeos sobre dieta, sobre treino, você tem uma falsa sensação de que você tá de fato evoluindo naquela coisa. Quando você não tá fazendo nada, você não tá se movendo pra lugar nenhum. Você só tá consumindo informação. Isso cria essa falsa sensação de produtividade, que é muito viciante para as pessoas. Então, cara, em vez de ir lá, largar a porra do YouTube lá, largar o consumo de mídia dele e fazer o bagulho, ele fica consumindo mais, porque ele acha que ele nunca tem a informação que ele precisa, ele acha que ele nunca tem o suficiente de informação e ele acha que ele tem que continuar aprendendo para poder fazer o negócio. Quando ele for fazer, ele vai fazer da melhor forma, do melhor método, do melhor jeito, e aí ele vai ter muitos resultados muito rápido. Mas isso de fato não é o que acontece, não é assim que funciona. E essa é a mensagem central que eu quero passar para você aqui, cara, porque a gente tem que consumir menos e criar mais, né? E quando eu falo de criar mais, eu tô falando de você escrever, ou eu tô falando de você falar, ou eu tô falando de você fazer os dois, se for o que você quiser, né? Eu faço um pouco dos dois. Muito mais falar do que escrever, né? O que eu tô tentando mudar, eu tô tentando escrever mais também. E você não precisa fazer isso publicamente, eu tô falando pra você abrir um canal no YouTube, né? Isso é legal, eu gosto, porque me força até... Eu gosto do canal no YouTube, por quê? Porque ele me força a ter que vir produzir e falar com uma certa constância, né? Eu não posso simplesmente aparecer uma vez por ano, falar uma coisa pra vocês e ir embora, né? Toda semana eu tô aqui de novo, falando, criando, produzindo. Mas você não precisa fazer isso. Você pode gravar vídeos e deixar só pra você. Você pode, né, fazer um podcast individual, né? Você só grava, né, áudios pra você no WhatsApp, num grupo de WhatsApp que só tem você, ou no seu celular, você grava lá no aplicativo de gravação. Você mantém isso só com você, né? Você não precisa postar. A mesma coisa escrever. Eu tenho vários cadernos e tem muitas coisas que eu escrevo que eu jamais vou compartilhar com ninguém, porque são coisas muito, muito pessoais e muito profundas e muito... Que sim, eu não faço essa parada de compartilhar isso aí. Tem coisas que você não precisa compartilhar. Mas eu vou lá escrevendo e isso me ajuda né, a pensar melhor, me ajuda Eu vou fazer um vídeo só sobre cadernos e sobre escrever, inclusive, que eu acho que vai sair semana que vem. Isso me ajuda muito, entendeu? Então, crie mais, escreva mais, fale mais. Sobre o quê? Sobre o que você quiser, né? Sobre o que você quiser. Sobre as lições que você aprende na vida, sobre as coisas que você acha interessante, sobre as coisas que você aprende. E o simples fato de você ter que criar coisas e falar, né, ele te força a refletir, a pensar e a ser mais autêntico, né? Não adianta, eu posso fazer um monte de vídeo aqui. Os vídeos que eu faço, os vídeos que são melhores, os vídeos que vão bem, os vídeos que as pessoas mais gostam, são vídeos onde eu falo sobre alguma coisa que eu vivi, que eu aprendi,
que eu refleti sobre, que eu passei tempo pensando, né, e que eu falo de uma forma autêntica, de uma forma que é verdadeira com quem eu sou. Então, sei lá, já teve gente reclamando, por exemplo, de palavrão no vídeo. Mas, sinceramente, foda-se. Porque isso é uma forma autêntica minha de falar. Né? Eu cresci que, sabe, porra não é palavrão, porra é vírgula. Né? Porra é um conector, entendeu? Eu não tô xingando ninguém. É um negócio que é uma palavra que entra ali no meio e ele... Sabe? Às vezes você precisa xingar pra pessoa acordar, você precisa até falar um palavrão pra pessoa acorda, né? Um choque, né? Uma paulada assim, o cara tá dormindo. Você vem e, porra, acorda, caralho, acorda pra vida, não sei o quê. E o cara, pô, nossa, é verdade. Isso é uma forma autêntica minha de falar. Se eu tivesse tudo certinho, né? De camisa social aqui, de terninho, e falando todo, porra, William Bonner, as pessoas não iam gostar, ia ficar esquisito, porque não ia ser autêntico comigo. Não ia ser verdadeiro. Eu ia estar falando, eu não ia estar produzindo, eu ia estar encenando. Eu não ia estar criando, né? A criação é uma coisa que vem da alma. Né? Você cria com o coração, você não cria com a cabeça. Né? A cabeça é importante, ela ordena as coisas. Mas você cria a fonte real da criação, ela vem do coração. Até rimou. E para você criar coisas que as pessoas gostam, para você criar coisas que você acha que ficam boas, coisas que são legais, coisas que você tem orgulho de ter feito, você precisa pensar, cara. Você precisa refletir. A criar te força a fazer isso. Por que eu gosto tanto do YouTube de novo? Porque eu sou obrigado a refletir sobre a minha vida e sobre as coisas que eu aprendo. E eu sou forçado a aprender coisas novas e formas diferentes de enxergar um problema, por exemplo, de enxergar uma solução, de enxergar um certo assunto. Por quê? Porque eu tenho que trazer essas formas aqui. Eu tenho que trazer elas com confiança, com autenticidade, com peso no que eu falo. Porque senão é óbvio que você está falando um negócio só porque você leu e repetiu a frase, quando você está falando sem peso no que você fala. Né? É o que eles chamam é o que os gregos chamavam de gravitas. Gravitas, é a gravidade. É a seriedade daquilo que você fala. Que ela vem... Né? O que é autoridade? Né? O que é autoridade? É aquilo que vem, é a credibilidade do autor, né? A autoridade. É uma credibilidade que vem por você ser uma figura de respeito, uma figura que as pessoas sabem que elas podem confiar no que você está falando, porque elas confiam que você de fato pensou naquilo e você refletiu sobre aquilo. E quando essas são características, né? Você pensar, refletir, contemplar, ser autêntico, são características que elas vão te ajudar em qualquer ponto da sua vida, né? Seja para relacionamentos, seja para trabalho. Isso vai melhorar tudo na sua vida. E aí quando você cria mais, quando você usa, né, é forçado pelo processo de criação a usar essas faculdades da sua mente, do seu ser, é claro que isso vai te ajudar no resto. É claro que isso vai trazer benefícios que vão muito além de qualquer coisa que você esteja produzindo. Né? Seja que você... E eu não tô falando para você falar de desenvolvimento pessoal, cara. Pode ser você... Eu sempre gostei, por exemplo, de escrever... Quando eu era criança, eu queria escrever livro de fantasia. Isso foi uma fase muito curta da minha vida e eu tenho a impressão que eu gostava mais da ideia de ser um escritor de fantasia do que de escrever de fato. Porque eu nunca cheguei a fazer nada de verdade com isso. Talvez no futuro. Talvez no futuro eu comece a escrever ficção. Eu acho que seria legal. Fala aí se vocês acham legal esse negócio. Se vocês comprariam o meu livro. Isso, né, quando você faz esse tipo de coisa e você é forçado a pensar, é forçado a refletir, é forçado a usar essas coisas, isso melhora todo o resto da sua vida também, beleza? Então, essa é a mensagem do vídeo. Né? A gente tem que consumir menos, e a gente tem que produzir e criar mais. Não pelo resultado que aquelas coisas fazem. Né? Isso é um problema sério, isso é uma lição. Cara, eu acho que é uma das lições mais importantes que eu aprendi nos últimos 3 anos que eu faço vídeos pro YouTube. Né, que eu produzo conteúdo. Nos últimos 3 anos, essa foi de fato, sem sombra de dúvidas, talvez a lição mais importante sobre criação de conteúdo que eu aprendi, sobre produção criativa que eu aprendi, que é: se você de fato não focar só no processo de fazer, né, e criar pelo prazer de criar, e produzir pelo prazer de produzir, não pensando no resultado, mas pensando naquilo que você está fazendo, quanto mais você faz isso, melhor o resultado que você tem de tabela e melhora o negócio que você faz. Porque o que acontece na real, né? O que acontece nessas situações que eu percebo isso direto? A pessoa fala assim, foque no processo, foque no processo. Beleza, foque no processo para ter um resultado.
Não foque no resultado, foque no processo. Sabe qual que é o problema disso? É muito simples. Porque a pessoa está focando no processo, pensando no resultado. Entendeu? Ela não está focando no processo, as pessoas entendem errado ou elas aplicam errado. Né? Não é focar no processo para ter um resultado, não é focar no processo porque aquilo vai acelerar o seu resultado. Então o cara, ele foca no processo, mas ele não está de verdade pensando só no processo, ele está pensando no processo para conseguir o resultado. E aí, quando você faz isso, você está manchando, você está adulterando o processo criativo. Então, quanto mais eu me divirto fazendo vídeo, quanto mais eu tô empolgado para falar sobre o negócio, quanto mais é um assunto que conecta comigo e que eu falo uma coisa que é verdadeira para mim, né, uma coisa que foi pensada, refletida, contemplada, né, mastigada, digerida e eu passo para os outros, quanto mais eu foco em fazer vídeos que eu gosto, que eu gostaria de assistir, melhor esses vídeos vão. Mas em momento nenhum fazendo esse vídeo eu tô pensando assim, não, agora eu tenho que falar essa história, eu tenho que fazer esse gancho, porque isso vai aumentar a retenção do vídeo. E, cara, pelo amor de Deus, coisa de maluco, né? Isso se torna um negócio sem alma, assim, se torna um vídeo sem alma, e é uma coisa que eu não quero nunca ter que ser, é uma pessoa que produz vídeo sem alma. Mesma coisa com thumbnail de vídeo, mesma coisa com os títulos, mesma coisa com quando eu escrevo alguma coisa. O objetivo não é o resultado final daquilo, o objetivo é fazer aquilo pelo prazer de fazer. Se eu não estou me divertindo na minha produção, se eu não estou me divertindo com o que eu estou produzindo, tem alguma coisa errada. Se não está sendo legal, eu não estou falando que tudo tem que ser legal também, não é isso que eu estou falando, que você tem que estar sempre se divertindo, animado, os caralho. Não, às vezes eu tô de saco cheio, tem que gravar vídeo também. Mas se você tá criando e você não tá se divertindo criando, você não tá criando um negócio que você gosta, meio que perde o ponto, porque você vai estar pensando no resultado e não no processo, né? Eu quero meditar para ter uma mente mais limpa e ser menos ansioso. Tá bom, legal, vai meio que funcionar. Mas vai funcionar muito melhor se você meditar porque você quer meditar. Pelo prazer de meditar, pela prática da meditação, né? Eu quero ser disciplinado para conseguir o shape, para conseguir o dinheiro, para conseguir o relacionamento. É para isso que eu quero ser disciplinado. Então, legal, pode dar certo. Pode dar certo. Mas vai ser muito mais prazeroso, mais tranquilo, menos estressante e mais sustentável se você for disciplinado porque você entende o prazer que vem da disciplina. Se você entende a felicidade que é possível ser extraída da disciplina. Quando você é disciplinado por ser disciplinado. Quando você cria vídeos por criar vídeos. Quando você escreve por escrever. Quando você medita por meditar. Quando você puxa ferro por puxar ferro. Não para conseguir o bíceps maior, não para ficar mais forte, mas porque você entende, né, a alegria que vem de você colocar o máximo de esforço possível naquele levantamento daquele peso e você se esforçar e dar tudo de si que você tem naquelas 10 repetições que você está fazendo, cara. Esse é o negócio. É o foco no processo. Então, consuma menos, crie mais e crie focando só naquilo que você está fazendo. Crie com a mentalidade de quem cria por criar. Pela mentalidade de quem faz por fazer. Não para conseguir alguma coisa, não para convencer alguém, não para, se tornar mais atraente, se tornar mais alguma coisa, mas crie por criar, faça por fazer. E aí você vai ver a sua vida mudando. Isso, assim, de uma forma inimaginável. E eu falo mudando, não tô falando que você vai ficar rico, que você vai ficar multimilionário, mas é um mudando de que você vai ter, mais tesão na vida, entendeu? Sabe, mais energia, mais né, a palavra que usava, que eu gosto é thumos, né? Mais thumos, mais spiritedness, né? Mais vitalidade. Uma vida com vitalidade, com energia, com que você tá animado, entendeu? Nada mais, mais foda que aquela pessoa. Ai, tudo é um saco, ai, tudo é chato, ai, meu Deus, ai, não sei o que. Cara, não, entendeu? Eu não quero viver assim. Certo? Então, fala aí o que você achou do vídeo. E eu te vejo semana que vem. Beijo.